Nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria, pela oportunidade de estarmos nos encontrando nesta noite. E vamos pedindo aos guardiões que adentrem ao nosso lar, fazendo uma limpeza, trazendo mais harmonia para o nosso lar. Eles vão nos aplicando passes de limpeza para tirar as energias mais densas que possamos estar carregando. Os veludos vão se colocando no lado externo do nosso lar, criando aquela barreira energética que evita que espíritos menos esclarecidos na luz possam vir a perturbar o nosso encontro. Nós vamos nos ligando ao nosso espírito protetor, que conosco estará nos orientando e nos fortalecendo durante as nossas conversas. Nós vamos nos ligando aos mentores do Pingo de Luz, especialmente no dia de hoje ao Ruiz, Eliamar, Cássio, Cíntia. Nós vamos pedindo a eles que ilumine nossos pensamentos, para que possamos compreender e aprender sobre o que nós vamos falar nesta noite. E elevando ainda mais o pensamento, nós chegamos a Maria, Mãe de Jesus, que nos envolve com todo o seu amor. E este amor vai nos deixando cada vez mais leves. E com esta leveza, Maria nos leva até a presença de Jesus. E a Jesus nós vamos agradecendo por todos os ensinamentos que Ele nos deixou, por todos os exemplos que Ele nos deu, que possamos aprender os seus ensinamentos e os seus exemplos, colocando-os em prática na nossa vida. Jesus nos leva agora até a frente do nosso Pai. E perante Deus, nós nos colocamos humildemente, agradecidos pela presente encarnação, agradecidos por tudo que somos, por tudo que temos. Pedimos ao Pai que ilumine nossos caminhos, que ilumine a nossa mente, para que possamos enxergar o caminho correto. Pedimos força a eles, para que possamos, contra tudo aquilo que existe na Terra, seguir este caminho do bem. Pedimos ao Pai que aceite a nossa prece, para nos unirmos a Ele. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, que assim seja. Que possamos ter um bom encontro e sairmos dele melhores do que quando chegamos. Graças a Deus e graças a Jesus. Todos bem? Então tá bom. Então, do livro Aqui e Agora, Espiritualidade Prática para o Dia a Dia, do José Carlos de Luca, nós vamos ler a lição 18. Para ter paz.
Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Eu não a dou como dá o mundo. Não se perturbe, nem se atemorize o vosso coração. Quem falou isso foi Jesus. Bom, antes de a gente começar a ler, o que é a paz para vocês? Eu acho que é um estado de equilíbrio em que você consegue se manter tranquilo. Consegue o quê? Eu não entendi, Solange. Se manter tranquilo, em paz. Alguém tem mais alguma definição de paz? Eu acho que na condição que nós nos encontramos, não é uma constante, né? É Uhum. algo que a gente almeja e procurando externamente, não está externo, está interno. É um exemplo nossa, da minha rotina. Você deitar a cabeça para dormir, recapitular o dia e você está satisfeito com o que você sentiu, com o que você fez, né? E o que você não fez, você renova compromisso para o dia seguinte. Mas essa sensação de interna, não é externa, é interna. Está bem consigo mesmo, mesmo que momentaneamente. Entendi. Eita, quer falar alguma coisa? É assim, eu sinto assim, é saber lidar com todas as situações, né, que a gente chama de problemas, né, as situações difíceis, né, é, com tranquilidade, sem se desesperar, sem ter medo, sem entrar em pânico mediante a situação, é ter o equilíbrio para resolver as situações que surgem na nossa vida. Eu diria que isso é ter paz, porque é uma coisa que, para mim, ainda dependendo da situação, ainda é difícil. É, é uma coisa, justamente como a Renata falou, que vem de dentro, então depende da gente. E a gente despertar esses sentimentos de confiança, de equilíbrio, de serenidade, de muitas vezes tentar equilibrar o racional com o emocional, porque às vezes ou a gente é muito racional ou a gente é muito emocional e toma a decisão errada. Eu acho que ter paz interior seria isso. Aí o Jesus fala assim: deixo-vos. Emília, você queria falar alguma coisa? Não. Aí Jesus fala assim: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. O que é essa paz? é, O que é essa paz que Jesus está querendo dar para a gente? Qual é a paz dele? Acho que é uma paz constante, né? Porque a gente não consegue manter 100% de paz. Por exemplo, num presente momento, suponhamos, agora eu me encontro numa paz, mas de repente algo pode me tirar da noite para o dia, de um momento para o outro, e eu não consegui mantê-la, entendeu? Na constância. Eu acho que essa paz dele, sublime, que nada interfere, essa amorosidade, eu acho que seria isso, que ainda 100% eu acredito que eu ainda não tenha. Eu estou num controle de paz, seria controle que eu poderia dizer?
Não seria controle. Eu estou num mar de calmaria, suponhamos. Mas é aquilo. De repente, essa paz, eu não consiga mantê-la se vier uma adversidade, talvez. Não sei dizer se eu conseguirei manter ou não. Vou ter que ser colocada à prova novamente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A paz é uma coisa que a gente faz? Ou é uma coisa que a gente conquista com as coisas que a gente faz? A gente Eu acho que a gente conquista, na minha conquista. opinião. A gente A gente vai conquista. conquistando. Então, no final das contas, a gente não adianta buscar a paz, não é verdade? Porque ela é o efeito de alguma coisa que a gente faz, não é? É fruto de uma conquista que você está trabalhando por ela, né? Eu É, acho que faz e sente, né, Sérgio? É fruto dos nossos pensamentos, Também, nossas atitudes, né? atitudes. Essa semana, tá pensando, né? Essa semana, quando a gente estava almoçando aqui em casa, aí bateu uma pessoa aqui na porta pedindo dinheiro e a gente não ia dar dinheiro, mas minha cunhada, ó, te dou comida, né? Aí minha cunhada foi lá, pegou um potinho e tal, colocou. E aí ele não pediu dinheiro, ó, tem dinheiro, tem comida, né? Aí ele aceitou a comida, só que depois minha cunhada viu, ele jogou o pote, a comida fora, Uhum. né? A pessoa saiu, depois ela ficou brava e tal. Aí eu virei pra ela e falei assim, mãe, você fez a sua parte, então fica em paz com isso. Se ele não absorveu, se ele recebeu, o interesse dele era outro realmente, né? Então fique em paz, não se revolte com isso, porque isso é do outro, não é seu. Então fique em paz com o que você fez. Quando a gente fica em paz com o que a gente faz, mesmo que a gente não seja compreendido, mesmo que as pessoas olhem para a gente meio tipo, parece que a gente é ET, né? Que a gente está vivendo em outro mundo. Mas é que está dentro da gente mesmo, a gente está sereno com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. É, é nisso que eu estava falando, né? A gente não fica em paz. Na realidade, o que a gente faz é tomar atitudes, assumir pensamentos que mudam a nossa vibração e a nossa harmonia de tal forma que nos dá a sensação de paz, né? Então, por que eu quis passar isso? Para a gente ter essa discussão. Porque hoje o texto de hoje é sobre a paz. Mas se a gente não refletir o que é a paz, a gente não vai conseguir entender os conceitos que o Zé Carlos de Luca está passando para nós. Então, vamos entrar no texto agora. Agora que a gente já esquentou a cabeça com isso, vamos deixar ele falar um pouquinho. Todos desejam a paz. Andamos ansiosos e sobrecarregados. Lutamos para ter as coisas do mundo e nem sempre temos paz depois de conquistá-las. Em vão esperamos pela paz no dia em que estivermos sem lutas, sem contrariedades e distantes das pessoas que desafiam a nossa tranquilidade. Jesus afirmou que ele nos daria a paz, mas não a paz do mundo, de um mundo que vive em constantes conflitos, guerras, disputas, injustiças, ódios e indiferenças, tanto no plano individual como no coletivo. Aliás, é no coração do homem que começam as guerras, sejam elas de que espécie forem. Por isso, a paz que Jesus nos oferece é aquela que desarma o nosso coração, tomado pela ira, pelo ímpeto de atacar e destruir os que surgem como obstáculos às nossas pretensões. Né? Tendo Jesus afirmado que ele nos daria a sua paz, que forma poderíamos obtê-la? Creio
que ao mentalizarmos serenamente a figura de Jesus, buscamos sinceramente o seu amor, a sua paz, a sua direção para a nossa vida. Estabeleceremos sintonia com a energia crística, pois ele afirmou que jamais nos deixaria órfãos de sua presença. Desse encontro com o Mestre do Amor, seremos envolvidos por suaves vibrações de paz, serenidade e esperança. Mas só isso não basta. Não podemos ser como aquela pessoa que incendeia a sua casa, depois chama o bombeiro e logo após debelado o incêndio, torna a atirar fogo. Não adianta, portanto, receber a paz de Jesus e continuar fazendo labaredas. Não podemos contar apenas com a paz que vem do Cristo. Precisamos, a partir dela, construir a paz em nós mesmos. A seguir, apresento alguns caminhos que o ajudarão a edificar a paz interior. Primeiro, seja um pacificador. Bem-aventurados os que promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Aqui, Jesus fala que a felicidade depende de sermos pessoas pacificadoras, isto é, que promovem a paz e não a discórdia, a desunião, a intriga. Ser pacificador implica desenvolver a capacidade de ouvir o outro, entender seus pontos de vista e trabalhar por uma solução justa, que atenda aos interesses de todos os envolvidos no conflito, que não haja vencedores nem vencidos. É preciso abrandar o nosso ego para não ficarmos em posições inflexíveis e irredutíveis, sem que algo possamos ceder em benefício da paz do conjunto. Não use de violência. Esse é o 2. Não use de violência. Coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Essas palavras Jesus dirigiu a Pedro, quando o apóstolo golpeou a orelha de um guarda que havia ido prender Jesus. Toda violência que cometemos com o próximo desencadeia mecanismos de violência contra nós mesmos, o que nos leva a perder a própria paz. Todos trazemos em nosso mundo íntimo impulsos agressivos, em maior ou menor grau. Nosso trabalho deve ser no sentido de gerenciar as emoções, para que não venhamos a agir como Pedro, no episódio citado, usando a violência para com o próximo, seja física ou verbal. Isso não quer dizer passividade diante do mal que nos acomete. Devemos modular a nossa agressividade a um nível não violento, preservando e utilizando a energia vigorosa remanescente para nos posicionar com firmeza frente a algo que nos incomode ou machuque. Perdoe. Ficar magoado ou cultivar ódio roubam a nossa paz, estressam a mente e o corpo, dispondo-nos a diversas enfermidades, além de nos tornarem vulneráveis às energias negativas vindas das mentes encarnadas e desencarnadas que estão ressentidas conosco. O perdão nos devolve a paz e nos imuniza contra o assédio do mal. Por isso, Jesus nos estimula a perdoar, não apenas 7, mas 70 vezes 7 vezes. E não se esqueça de perdoar a si mesmo, pois o cultivo da culpa também rouba a nossa paz. 4. Seja justo. Escreveu o profeta Isaías: o fruto da justiça será a paz, e a obra da justiça consistirá na tranquilidade e na segurança para sempre. A injustiça cometida nos retira a paz e a tranquilidade. Ninguém consegue ser efetivamente feliz se para tanto prejudicou alguém em seus direitos. A justiça é uma das leis divinas com as quais Deus organiza e rege o universo, incluindo as relações entre os homens,
E essas leis estão escritas em nossa consciência, afirmaram os espíritos de luz. Isso quer dizer que todas as vezes em que prejudicamos alguém, automaticamente a nossa consciência registrará a falta e ela mesma se encarregará de nos alertar para a necessidade de reparação. Caso, porém, permaneçamos surdos ao alarme da consciência, a harmonia quebrada precisará ser recomposta e as leis divinas nos chamarão ao reajuste necessário por meio do retorno do mal praticado. Não se tem por mira a punição, mas a reeducação das nossas condutas para a justiça e o amor. A consciência tranquila é a garantia da nossa paz íntima. Faça o bem. Ninguém encontrará paz imaginando viver numa ilha solitária. Somos interdependentes. Viver é relacionar-se a maior parte do tempo. Nossa felicidade está atrelada muito mais aos bons relacionamentos do que às nossas aquisições materiais. Podemos residir numa casa luxuosa, mas viver infeliz com as pessoas à nossa volta, o que afetará a nossa paz de espírito. Agir com benevolência com os que cruzam o nosso caminho é a maneira mais eficaz de construir relações sociais saudáveis e que se transformam em alicerce da nossa paz. 6. A paz do mundo começa em mim. Desejamos que o mundo viva em paz, que não tenhamos mais guerras, mas precisamos reconhecer que essa paz começa em cada um de nós. É preciso, sim, parar a guerra entre as nações, entre os governantes, entre os religiosos, entre os cidadãos, entre as pessoas da mesma família, entre os vizinhos. A guerra do homem contra a natureza, contra os animais e, sobretudo, contra si mesmo. Não podemos esperar que o mundo fique em paz para que possamos, então, sentir paz em nós. É preciso que cada um se desarme e se torne um agente da paz. E assim, somente assim, a paz coletiva será possível. Gosto de uma canção de Nando Cordel, uma letra em cuja letra encontramos os seguintes versos. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Enfim, a paz com que tanto sonhamos pode começar aqui e agora. Muito legal isso daqui, né? Sim. Bom, aqui já começa falando, né, que oi, a Juliana chegou! Ela estava com Boa dificuldade. noite. Não Boa estava noite. conseguindo entrar de jeito nenhum, o notebook não ligava, o celular não entrava, mas eu persisti. É isso aí. Até, até terminar ainda é tempo, né, mano? É isso. Desculpa. Começa o texto aqui dizendo: todos desejam a paz. Isso é verdade, não é? Todos nós Sim. desejamos a paz. Desejamos conquistar esse estado de alma que com certeza nos deixa feliz, né? Mas a gente procura a paz aonde? Fazendo o quê? O certo é procurar dentro da gente, mas a gente procura no outro. Eu procuro no outro, às vezes. Procura que o outro haja de tal forma que você fique em paz, é isso? Isso, mas não. A paz eu que tenho que estar plena e as coisas não me afetarem para que eu fique bem. Você não pegou o início, né? A gente Não. conversou aqui e falou que a paz não é uma coisa que a gente constrói. Desculpa, constrói não é a palavra certa. A gente não faz nada com relação à paz.
A gente faz as coisas com as outras coisas de tal forma que a gente obtém a paz. Então, a gente não... Sentimento de tranquilidade, de Isso, isso. Então, a gente busca a paz, é claro, mas se a gente buscar a paz, que ela apareça, a gente vai buscar a paz o resto da vida porque a gente não vai achar ela. Porque ela não é uma coisa que você... é, ela é o resultado daquilo que nós somos. Não é alguma coisa que você corre atrás para ter, né? Então, primeiro, não adianta buscar a paz nas coisas materiais, porque a gente não vai achar lá. Sérgio, mas, Oi. Sérgio, deixa eu te interromper com relação a esse seu raciocínio agora. Se, por Ah, exemplo, a gente está, por exemplo, estou aqui divagando com o que você acabou de falar da paz. Se você está num momento de estresse, e se a gente uhum. se silencia e medita, a gente não vai buscar essa paz? A gente vai atrás dela. Não, você vai em busca de aliviar o estresse. E aliviando o estresse, você conquista a paz. Então, seu objetivo não é conquistar a paz, é aliviar o estresse. Se você trabalhar para conquistar a paz, sem aliviar o estresse, você nunca vai conseguir. Entendeu? Estou tentando alcançar seu raciocínio. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: quando você entra em meditação, você está Ah, buscando a paz, tá? É tá. isso que você está buscando. Mas só que você só conquista a paz se você eliminar o estresse. Então, tanto faz você meditar para buscar a paz, como para eliminar o estresse. Mas você só conquista a paz se eliminar o estresse. Tá. Você entende o que eu quero dizer? Então, você não fez a paz, você eliminou o estresse. É isso que eu quero dizer. Por que eu estou falando isso dessa forma? Porque é o seguinte: é, enquanto a gente buscar a paz, a gente vai estar longe dela. Agora, Tá. se a Entendi. gente começar a realizar coisas da forma correta e acertarmos, a paz ela aparece. Sim. Entendeu? Uhum. Então, paz, quando eu não quero colocar aqui uma coisa de uma forma que pareça errada, mas eu vou falar, vai. Não busquem a paz. Busquem eliminar aquilo que tira a paz de vocês. Entendi. Entenderam? Uhum. Entendi. É isso que eu queria dizer. Isso que eu queria dizer, né? Entendi. É, por exemplo, né? Você está meditando lá, né? É o exemplo da Solange. Você está estressado, vai meditar, tá? Aí você está meditando, mas você está escutando a vizinha brigando com o marido. Você consegue a paz? Não. Por quê? Porque você não se desligou, você não se concentrou, você está querendo uma coisa que você efetivamente não está buscando, você está estressado ainda e não está focado dentro de você, você está fora. Aí é baseado. Tá bom, é isso aí. O que acontece lá fora está me incomodando, né? Tá. Jesus se incomodava com aquilo que acontecia à volta dele? Se incomodava assim de perder o equilíbrio, perder a harmonia? Não. É essa paz que ele quer nos dar. Agora a gente começa a compreender o que ele falou. Não é a paz do mundo. Não é a paz de ficar lá na sua bolha e nada do. Não, não é isso. Estar em paz é você, apesar de tudo aquilo que acontece à sua volta,
essa paz não é abalada, porque você está consciente de si mesmo. Você está vivenciando aquilo que você aprendeu sobre a paz que Jesus nos dá. Entenderam? Então, é difícil a gente conquistar essa paz. Quando que a gente vai conquistar essa paz? Sabe lá. Quando Eu a gente sei. estiver em harmonia com os nossos pensamentos e as nossas atitudes e a gente acreditar que aquilo é o melhor para nós, aí eu vou ter paz. Se eu tenho Saber duas lidar com as opções, coisas, se eu tenho com duas equilíbrio. opções, dois caminhos, e eu escolho um, eu tenho que estar consciente de que aquilo para mim é melhor, que eu estou consciente daquilo e eu vou ficar em paz por não ter escolhido a outra opção. A gente estudou Valério. Você acompanhou o estudo do Valério, Juliana? Não 100%. Tá. Lá tinha lá eu esqueço os nomes, tá? Eu sou ruim do nome. O chefão do mal lá, né? Como é que era o nome dele? Lorenzo? Isso, Lorenzo? isso. Ele escolhia fazer o mal, porque ele achava que aquilo era o melhor para ele. Mas ele estava em paz? Não. Não. Então, essa paz, a gente está concluindo que essa paz a gente não vai conseguir conquistar agora. Vai ter uns dias que a gente vai estar com mais paz, outro dia com menos paz, mas a gente não vai conquistar agora. Porque não são as nossas escolhas que nos dão a paz. São as nossas boas escolhas. Mas a gente só sabe quais são as boas escolhas depois que a gente, muitas vezes, né? A gente só sabe quais são as boas escolhas depois que a gente escolhe e vê o resultado. Não é verdade? Por Só isso que. que na. Ai, tá, desculpa, eu falo. Pode falar, pode falar, pode falar. É por isso que na oração de São Francisco Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz, Isso. né? É isso aí. E tudo que vai falando na oração são as nossas atitudes. Onde houver uma coisa, você vai colocar o oposto, né? Onde tiver o negativo, você vai colocar o positivo. Então, é aquela palavra de positividade, aquele pensamento positivo, é saber a hora de calar para não fazer a maledicência, né? Ele sempre vai colocando, onde se apresenta uma coisa, a gente vai ser instrumento do oposto, para apaziguar. É, apaziguar. Apaziguar vem de paz, né? É, Então, mas eu fiz uma pergunta aqui, a gente falou assim, que a gente não consegue ficar em paz por tudo aquilo que nos cerca, né? Que alguma coisa em nós está meio quebrada ainda, né? Que não permite que a gente sinta paz. Mas Jesus, num ambiente muito semelhante ao que a gente vive agora, com certeza pior do que a gente vive agora, ele conseguia estar em paz. Qual que é a diferença, nesse sentido, né, entre Jesus e a gente? O que Jesus tinha que nós não temos, permitia que ele sentisse paz no meio da turbulência? Ele era uma pessoa diferenciada. Nós estamos. Com Ah, certeza. Sérgio, anos-luz de distância da gente. Mas se a gente Ele não já, olhar para que direção que a gente tem que ir, a gente não vai chegar lá, né? Sim, ele é o nosso Sozinho. exemplo a seguir, né, o caminho. Mas o que que ele tinha que a gente não tem? Essa ele, amorosidade dentro dele, esse amor incondicional que a gente, é como você já falou uma vez para nós aqui num acolhimento, que na verdade, eu acho que foi mais ou menos assim que você quis dizer, que a gente não ama 100%, a gente ama enquanto existe uma troca, não foi mais ou menos isso que você nos disse? É um amor egoísta, né? E ele, como tinha esse amor incondicional, então
isso já era tudo, bastava. A gente ainda sempre fica buscando alguma coisa, talvez, dentro da gente, para poder agir dessa maneira diferente. Juliana, você ia falar alguma coisa. Por esse amor incondicional, ele não se sentia ofendido, ele Uhum. não se sentia afetado em nenhum desses sentimentos menores que a gente tem. Vaidade, egoísmo, eu acho que é por aí. E vê se eu vou resumir de uma forma muito boa. Uma forma boa, desculpa. Jesus, ele vivenciava as leis divinas. Ele vivenciava, não é que estava na cabeça dele, ele Perfeito. vivenciava. As leis divinas, ele vibrava na mesma frequência do que as leis divinas. E a gente consegue fazer isso? Então, a gente está vendo que a conquista da paz é seguir as leis de Deus, de alguma forma. A gente pode se perguntar por que Jesus não estava em paz mesmo vivendo na turbulência que era o mundo na época de Jesus. Vocês chegaram a pensar nisso? Porque Por quê? ele acreditava no Pai, ele confiava de que estava tudo certo e que ele tinha um propósito maior para ele. Penso que só pode ser isso. Na realidade, Jesus, olhando para dentro de si, ele estava em paz, né? Mas nós estamos Uhum. falando da paz que é perturbada por aquilo que está fora, né? Só que Jesus, vivendo as leis divinas, ele compreendia que as pessoas que viviam naquela época, os espíritos que estavam ali naquele momento, eles estavam num caminho de aprendizado. E todo caminho de aprendizado é feito por erros e acertos. Então ele entendia que se as pessoas estavam fazendo aquilo, é que elas ainda não tinham compreendido qual era o caminho delas. E a gente aqui não consegue ver isso, né? A gente não consegue, aqui encarnado, nesse momento, a gente não consegue ver isso. Quando uma pessoa faz alguma coisa de errado, a gente condena. A gente fica frustrado, a gente fica com raiva, a gente fica chateado, fica magoado, porque a gente não aceita a pessoa do jeito que ela é. A partir do momento que a gente começar a aceitar as coisas da forma que são, a paz automaticamente vai começar a tomar conta do nosso coração. Bem devagarzinho, mas vai. Né? E olha, nós não estamos falando apenas das pessoas que não conhecem os ensinamentos de Jesus ou não se aprofundaram como a gente se aprofundou. Eu estou falando da gente mesmo, né? Que conhecemos as leis, sabemos como que a coisa funciona, como que funciona quando a gente desencarna, mais ou menos, né? A gente sabe que tudo faz parte de um plano divino, a gente não sabe tudo isso, mas mesmo assim a gente tem dificuldade de aceitar, de vivenciar as coisas que acontecem de uma forma tranquila, né? Com, sei lá, por exemplo, com tudo aquilo que eu e a Valéria conversávamos, com tudo aquilo que a gente aprendeu do Espiritismo, que a gente escutou dos nossos mentores do Pingo de Luz, que tão amorosamente nos passavam tanta informação, tanto conhecimento, sei lá, eles nos carregavam no colo, né? Ela partiu, eu sabia que ela ia partir, sabia tudo que estava para acontecer, mas mesmo assim eu tenho dificuldade de vivenciar a falta dela, né? Então, a questão toda não adianta a gente ter tudo isso na nossa mente. A gente precisa trazer isso para o nosso coração, trazer isso para a nossa vivência, né? Trazer esses conhecimentos, aquilo que a gente conversa aqui, e procurar
vivenciar isso no nosso dia a dia. Porque se ficar só na nossa cabeça, a gente nunca vai estar em paz. Nunca, nunca vai estar em paz. Aqui tem uma coisa interessante. Jesus afirmou que ele nos daria a paz, mas não a paz do mundo, de um mundo que vive em constantes conflitos, guerras, tal. Aliás, é no coração do homem que começam as guerras, sejam elas de que espécies forem. Ou seja, as guerras, no final das contas, não estamos falando apenas das guerras entre os países, mas as guerras que a gente já trava nos nossos relacionamentos do dia a dia, porque nós travamos guerras, às vezes silenciosas, mas travamos, né? Por isso a paz que Jesus nos oferece é aquela que desarma o nosso coração, tomado pela ira, pelo ímpeto de atacar e destruir os que surgem como obstáculos às nossas pretensões. Olha só que caminho legal que o Zé Carlos está dando para a gente aqui. Quando a gente deixar de ficar com o coração armado contra aqueles que nós achamos que estão impedindo a nossa caminhada, quando a gente conseguir desarmar o coração, a gente vai conseguir se aproximar mais da paz que Jesus nos prega, né? Você sabe que você estava falando agora, eu me lembrei de um tempo, em alguns momentos de estudo que a gente tinha nas nossas vibrações, que a Valéria mais de uma vez falou para mim e eu ficava, tipo assim, na minha cabeça com aquilo que ela falava. Ela dizia assim: a boca fala do que o coração está cheio. Nossa, aquilo na minha mente, eu falei, meu Deus, eu falei tantas coisas na minha vida e eu nunca imaginei que tudo isso estava dentro do meu coração. Como é que pode? Eu só achava que estava na minha cabeça, olha a ignorância do ser humano. Mas ela falava isso e eu fiquei pensando tantas vezes isso, falei, meu Deus, a boca fala do que o coração está cheio. É muito forte isso, né? É muito forte e, mais uma vez, remete a gente a entender que nós mesmos damos para nós é, os exemplos ou nós mesmos mostramos para nós aquilo que precisamos trabalhar dentro do nosso coração. Mas nós estamos tão preocupados olhando para os outros que a gente não percebe isso. Não é verdade? Pois é. E olha que foram tempos assim que eu fiquei trabalhando isso dentro de mim. Falei, meu Deus, quanta crueldade, quanta maldade, quanta ruindade. Se tudo que eu falei foi tudo isso no meu coração, falei, Jesus Cristo. Aí tem uma frase, uma parte aqui que ele fala uma coisa que é um comparativo muito legal como que nós somos, tá? Porque aqui nós estamos falando de Jesus, de paz, de amor, tal. Então a gente está envolvido por essa sintonia e quando a gente termina esse encontro, nós estamos com o coração cheio de coisas boas, né? Mas ele fala assim: não podemos ser como aquela pessoa que incendeia sua casa. Depois, chama o bombeiro e logo após debelado o incêndio, torna a atirar fogo. Então, a pessoa que incendeia a sua casa somos nós, com todos os nossos dificuldades em seguir as leis de Deus, né? Aí a gente chama o bombeiro, que, que vem para apagar o fogo. Quem que é o bombeiro? É Jesus. Oi, está fechado o microfone, Rita. Está fechado ainda. Espera aí, eu abro aqui, espera aí.
Pronto. São aqueles que Jesus e os benfeitores espirituais que a gente vive pedindo socorro para eles também, né? E a gente causa incêndio e depois pede socorro, né? E aí quando esse socorro vai embora, que nos acalenta, nos acolhe, o que a gente faz? Torna a tirar fogo de novo na nossa casa, né? É mais ou menos isso que eu me referi lá no comecinho, Sérgio, quando eu falo Aham. que a gente se desespera e não aceita com tranquilidade aquela situação, aquele obstáculo difícil para a gente resolver, ou uma situação que dura muito tempo, aí a gente perde a confiança, quando deve ter a confiança e acreditar que existe o motivo daquilo que está acontecendo, né? Então, essa compreensão imediata que às vezes falta na gente. A situação difícil aparece e na hora a gente não tem aquele, não, peraí, a gente ainda se desespera ou fica sem achar saída, sabe? É, É a isso que eu me refiro, que a gente então, não cultiva a paz, né, em nós. mas é isso que eu estava querendo dizer também, né? Que isso acontece porque, vamos pensar da seguinte forma, nessa situação que você comentou. Vamos seguir a lei de Deus. Tem a lei da justiça. Bom, se é justiça, o que está acontecendo é justo. Né? Tem a lei de ação e reação, ou seja, se eu estou passando por isso, é que no passado eu atuei no sentido contrário, não é verdade? A lei de causa e efeito. Causa e efeito significa eu realizei alguma coisa e o efeito é isso que eu estou passando, certo? A lei do amor. Eu sei que se isso está acontecendo aqui, é que pelo amor que Deus tem por nós, ele permite que eu aprenda com os meus próprios erros. Se eu tivesse seguindo essas leis de coração, elas não tivessem somente na minha cabeça ainda, ou maior parte ainda na minha cabeça, quando passasse por essa situação difícil, eu sentiria dessa forma, eu não pensaria. Entendeu? Então é por isso que o nosso exercício na nossa vida é justamente esse: exercitar as leis divinas para que elas façam parte do nosso coração. E quais leis divinas? Todas, né? Mas algumas delas nós estamos mais necessitados nesse momento do que de outras. Então as coisas vão acontecendo para exercitar exatamente essas coisas dentro de nós. Então, assim que passa aquele momento desesperador, que a nossa mente se estabiliza e que a gente retorna um pouco do equilíbrio, a gente precisa lembrar disso e colocar em prática todas essas leis, todos esses conhecimentos que a gente tem das leis de Deus. Só assim a gente vai fazer esse exercício e transformar aquilo que está no nosso inconsciente para o lado melhor, um lado bom. Porque o inconsciente ele só se transforma pelo exercício, né? A gente não consegue ensinar ele. Só exercitando que a gente consegue transformá-lo, né? Algum outro comentário? Não podemos contar apenas com a paz que vem de Cristo. Precisamos, a partir dela, construir a paz em nós mesmos. Ou seja, aquilo que Jesus nos ensinou, trazer para dentro de nós. Não deixar só na consciência. Entendeu? Sabe, eu considero isso mais ou menos assim, computador, né? Quando você liga o computador, leva um tempinho até ele aparecer aquela tela bonitinha pra gente, não é? O que ele está fazendo lá? Ele está passando, saiu de um momento de estagnação que ele estava e trouxe tudo na memória. Isso é a nossa cabeça, a nossa mente, né? O que é
o que que é o que a gente tem que fazer? A gente pegar aquilo que está na nossa mente, na memória do computador, e salvar no HD, deixar ele lá no HD, porque aí não apaga mais, né? E a gente só vai fazer isso com exercício, tá? Aí os caminhos que o Zé Carlos falou para a gente. Primeiro, seja um pacificador. Ser pacificador implica em desenvolver a capacidade de ouvir o outro, entender seus pontos de vista e trabalhar por uma solução justa que atenda aos interesses de todos os envolvidos no conflito, que não haja vencedores e nem vencidos. Isso é fácil de fazer, ou não é? Qual que é a dificuldade de fazer isso? Eu acho, eu acho que não podemos falar a gente, né? Porque na maioria das vezes, na maioria das vezes, as pessoas ainda trabalham muito no ego. Vamos passar para a primeira pessoa do singular? Eu? Porque os outros são os outros, eles não estão aqui buscando essa transformação. Agora, se eu quiser ser que nem os outros, eu falo dos outros. Se eu quero, se eu quero sair do ponto em que eu estou e quiser ir para um outro ponto melhor, eu tenho que falar de mim mesmo. Né? Desculpa, Sérgio, eu não estou querendo, não estou puxando a orelha, não, por favor. Só estou falando porque, frequentemente, a gente fala A gente. A gente fala a na gente. primeira, fala na primeira pessoa do plural, ou fala na terceira pessoa do plural, ou na terceira pessoa do singular, mas a gente não fala de nós, né? Então, a maior dificuldade que a gente tem é fazer esse equilíbrio de justiça. Por que que a gente tem essa dificuldade? Por que que eu tenho essa dificuldade de ser o pacificador, né? De buscar uma solução justa que atenda aos interesses de todos os envolvidos no conflito? Por que que eu tenho essa dificuldade? Bom, eu vou falar meu ponto de vista aqui. Primeiro, porque um dos envolvidos no conflito sou eu. Segundo, quando eu estou envolvido no conflito, eu quero vencer. Porque o meu ego fala, você tem que vencer. E enquanto isso acontece, a gente não busca a solução mais justa. A gente busca a solução que me convém. Não é verdade? É, Podem discordar, por favor, porque esse é o meu ponto de vista, tá? faz sentido. Aí ele fala assim, ó, a continuação, é preciso abrandar o nosso ego para não ficarmos em posições inflexíveis e irredutíveis, sem que em algo possamos ceder em benefício da paz do conjunto. E é isso, né? Tem uma frase que eu sempre falo, né? Você quer ter razão ou quer ser feliz? A gente precisa escolher isso. Quanto que eu impor a minha vontade vai trazer benefício para os outros e para mim mesmo. Será que eu preciso impor a minha vontade? Será que eu preciso impor os meus conceitos? Ou eu posso falar dos meus conceitos para as pessoas e cada um captura aquilo que bem entender e eles que sejam felizes com isso? É Por que eu verdade. vou brigar? Oi, desculpa, Solange, eu não escutei. Não, é verdade o que você está falando, é verdade. Por que a gente tem que fazer isso, né? É verdade. Para a gente ter Sabe, razão o tempo todo dá muito trabalho, né? muita energia que a gente gasta.
É muito né? estresse, é muito desgaste físico, emocional, mental, espiritual, que você vai estar sempre numa eterna briga, né? Vigilância Disputa. exatamente, dá muito trabalho. Você, você vê, né? Vamos falar agora de instituição, né? Não quero julgar nem condenar ninguém, mas a Igreja católica só veio aceitar que a Terra não era o centro do universo há pouco tempo atrás. Não é verdade? Porque ficou brigando por uma posição que era para satisfazer o ego ou a vontade de poder de pessoas que existiam na época onde que essa ideia de que a Terra não era o centro do universo apareceu, né? E quantas tentativas e quantas críticas que foram feitas contra as obras de Kardec na ocasião, né? E E que isso acabou levantando mais curiosidade das pessoas a respeito, né, do que ele estava trazendo para a gente, né? é interessante, não sei se vocês já leram um livro chamado, acho que é o Espiritismo, é um livro pequenininho, né? E ele conta o que Kardec conta a história de um repórter que estava fazendo uma, uma reportagem criticando o espiritismo, né? E ele, antes de publicar essa reportagem, ele mandou para Kardec para que o Kardec pudesse ter a oportunidade de, de se defender. E Kardec falou assim, não precisa. Você quer publicar, publica. Mas, poxa, mas eu estou criticando aqui o espiritismo, né? Aquilo que você está trazendo à tona. Por que você não quer fazer? Primeiro, você tem uma ideia preconcebida. Então, não vou ser eu que vou conseguir mudar a sua ideia. Segundo, a hora que você publicar isso, isso vai chamar a atenção das pessoas para o espiritismo. E é isso que eu quero. Então, você vê a posição dele. Ele não entrou em conflito, porque o tempo vai dizer quem está certo e quem está errado. Não é verdade? Por que a gente precisa dizer que está certo o tempo inteiro? Eu tenho Mas vamos lá. eu Oi. a série The Chosen, né? Vocês já tiveram a Uhum. oportunidade de assistir, né? E é interessante você estar falando que a quantidade de estresse que os fariseus, os saduceus, né? Todos para provar que Jesus estava errado, que Jesus estava blasfemando, né? E Jesus muito tranquilo, né? Sem os apóstolos com aquela preocupação, olha, estão chamando muita atenção, está incomodando, e Jesus estava pleno ali. E o sofrimento dos outros, né? Procurando provas e vamos fazer relatório e vamos fazer aquilo. Olha a quantidade de estresse, né? Para lutar contra, É, né? é. Bom, não, mas tem uma coisa que eu queria falar que você falou há um tempo, um pouco atrás e eu acabei esquecendo. Você falou assim, né, para a gente manter a nossa posição, porque o ego está pedindo, né? A gente fica naquele estresse, e se a gente fica no estresse, a gente não está em paz. Ou seja, o nosso ego, tentando provar o seu ponto de vista, não nos deixa em paz. Não é verdade? Vamos lá. 2. Não use de violência. Toda violência que cometemos com o próximo desencadeia mecanismos de violência contra nós mesmos, o que nos leva a perder a própria paz. Ou seja, levantou a voz. Quando fala violência aqui, não está falando violência física apenas, né? Está falando qualquer tipo de violência verbal, e inclusive a violência que a gente comete por pensamento, né? Porque quando a gente comete uma violência por pensamento, ela sai em forma de vibração da nossa mente e chega na pessoa. Se a pessoa está na mesma vibração, ela recebe. E aquela vibração
faz com que ela vibre na mesma intensidade, ou aumenta a intensidade, que a gente acaba recebendo de volta. Ou se a pessoa está numa vibração completamente diferente daquela, uma vibração mais elevada, vai bater naquela pessoa e vai voltar diretamente para nós da mesma forma. Então, mesmo quando a gente pensa de forma errada, a gente perde a paz, né? Vamos lá. Tem uma coisa legal aqui. Isso não quer dizer passividade diante do mal que nos acomete. Ou seja, se alguém vier com um pedaço de pau para bater a gente, não é falar baixar a cabeça e receber a paulada, não é. Vai se defender de alguma forma, tá? Mas nós devemos modular a nossa agressividade a um nível não violento, preservando e utilizando a energia vigorosa remanescente para nos posicionar com firmeza frente a algo que nos incomode ou machuque. Ou seja, quando se fala que é para não revidar a violência, não significa que a gente tem que se machucar, tá? Única coisa que a gente não pode atacar. Quem ataca para não ser machucado são os animais. Encurrala um gato, encurrala um cachorro para ver se ele não pula em cima de você. Não é verdade? Quando ele se sente ameaçado, ele ataca. Mas só que nós estamos saindo do período do instinto e estamos já na fase da inteligência. Então a gente tem que usar essa inteligência para poder nos livrar das violências contra nós. Perdoe. Só vou entrar antes de entrar nessa. Jesus, quando ele foi atacado nos momentos finais da vida dele, ele não levantou uma mão com violência contra ninguém, não é verdade? Perdoe. Esse é o 3. Ficar magoado ou cultivar o ódio roubam a nossa paz, estressam a mente e o corpo, predispondo-nos a diversas enfermidades, além de nos tornarem vulneráveis às energias negativas vindas das mentes encarnadas e desencarnadas que estão ressentidas conosco. Não só dessas, não só das que estão ressentidas, mas também daqueles espíritos que estão se afinizando com o tipo de pensamento que a gente está. Então, magoado, ódio, isso rouba a nossa paz por causa dessa dificuldade que a gente tem de lidar com essas situações. Então, o perdão é a melhor coisa. O perdão, aquele que vem do coração, aquele perdão que a gente ainda não sabe fazer, mas a gente precisa treinar, não é verdade? O perdão que simplesmente não considera mais aquilo como uma violência, né, contra a gente. Esse sim nos traz a paz de volta. Tem uma coisa, hein? Está escrito aqui a última frase. E não se esqueça de perdoar a si mesmo, pois o cultivo da culpa também rouba a nossa paz. Isso é verdade? Se sentir culpado rouba a nossa paz? Com certeza. Aí, nesse momento, a gente tem que lembrar aquilo que a gente já viu várias vezes aqui, né? A culpa é simplesmente um alarme de que a gente poderia ter feito alguma coisa de uma forma melhor. Melhor. Exato. Então, a gente não pode deixar que a culpa tome conta da gente, né? Ela tem que vir, a gente tem que compreendê-la e falar assim, tá bom, da próxima vez eu faço melhor. A gente nunca pode esquecer, né?
Nós estamos num processo de crescimento. A gente ainda não chegou lá. Mas, na verdade, a gente está no começo desse processo. 4. Seja justo. Ninguém consegue ser efetivamente feliz se para tanto prejudicou alguém em seus direitos. As pessoas até podem achar que isso é felicidade, mas não é. Por exemplo, uma pessoa que comete um crime sabendo que ele está fazendo errado, ela pode até se sentir, deixa eu achar a palavra certa, pode até se sentir realizada por estar cometendo aquele crime porque ela é uma pessoa má, mas ela não está feliz. Ela não está feliz. A justiça é uma das leis divinas com as quais Deus organiza e rege o universo, incluindo as relações entre os homens. E essas leis estão escritas em nossa consciência, afirmaram os espíritos de luz. Então aqui está a explicação porque a pessoa não fica feliz fazendo mal mesmo querendo fazer o mal, né? É importante a gente perceber, né, que tudo isso está relacionado com relacionamento. Está relacionado com relacionamento, é legal, né? Tudo isso tem a ver com relacionamento entre as pessoas, né? O relacionamento entre as pessoas. Né? Por isso que a gente só consegue evoluir quando a gente vive em sociedade. Porque é nesse burilamento de uma pessoa com a outra que vai fazer a gente ser um espírito melhor. Isso quer dizer que todas as vezes em que prejudicarmos alguém, automaticamente a nossa consciência registrará a falta e ela mesma se encarregará de nos alertar para a necessidade de reparação. E aí, muitas vezes, isso pode ficar até um pouco escondido dentro de nós por causa do orgulho, né, do egoísmo, e a gente, embora saiba da necessidade de reparação, a gente nem faz isso. Mas a partir do momento que a gente já tem um entendimento espiritual, no momento que a gente desencarnar, a gente vai ver tudo isso passar na nossa frente. E aí a nossa consciência vai cobrar da gente alguma posição com relação aos erros que nós cometemos. Né? Então a gente precisa estar sempre alerta, né? Para que quando a gente chegue lá no plano espiritual, a desilusão não seja tão grande, né? Porque nada passa desapercebido na vez de pegar. Não, A gente acha que está escondendo, talvez a gente está escondendo aqui, né? Entre nós, né? Mas da espiritualidade de Deus, não. não. E nem da gente mesmo como espírito. Exatamente. Porque fica Tem, armazenada ali. tem, dentro daquele inferno de Dante, né, que ele descreve o inferno e as penas que tem no inferno, né, tem uma das penas que eu gosto muito de citar, porque demonstra muito bem como é que é chegar no plano espiritual. Né? Diz que tem uma pena lá que você vai passar a eternidade se olhando no espelho. E só que você não vai ver o que você quer ver, você vai ver aquilo que você realmente é. E isso causa um sofrimento muito grande no espírito, né? É. Bom, o 5 agora. Faça o bem. Ninguém encontrará paz imaginando viver numa ilha solitária. Somos interdependentes.
que significa isso? Não sei. Não. Não. A gente não vai conseguir viver se isolando das pessoas. Porque nós dependemos uns dos outros para o nosso crescimento espiritual. Entendi. Então aqueles. Vou contar outra historinha. Diz que lá no Tibete tinha um monge que vivia numa caverna, um monge, um eremita, né? Vivia numa caverna no alto das montanhas e ele tinha um alto poder de concentração. Diz que ele pegava uma pedra de gelo e colocava na mão e pelo poder de concentração dele, a pedra de gelo não derretia. De tamanha concentração, tamanha a, a força que aquele monge tinha. E aí, um dia, ele resolveu que que ia descer da montanha, sair da caverna, né? E foi no primeiro vilarejo e entrou numa taverna, né? Num bar, né? E aí, pessoal, esse daqui é o monge, né? Que fica lá e põe o gelo, a pedra de gelo na mão e não derrete. O pessoal não acreditou. Aí ele se concentrou, puseram a pedra de gelo na mão dele e a pedra ficou lá. Aí começou a tocar música e apareceu uma dançarina, né? Umas roupas mínimas, dançando na frente dele. O gelo não só derreteu, como evaporou a água na mão dele, né? Ou seja, por mais que a gente ache que a gente está atingindo alguma coisa se isolando das pessoas, a gente não vai conseguir. Porque são elas que nos testam, ou são elas que nos trazem a oportunidade para a gente testar aquilo que nós estamos trabalhando dentro de nós. Sabe? Ah, eu vou ser paciente. Aí o que eu faço? Eu fico dentro de casa, né? Para não ter contato com as pessoas, porque eu vou ser paciente. Eu estou mudando alguma coisa? Como é que eu vou exercitar a paciência se eu não tenho ninguém com quem conviver? Não é verdade? É. Então é isso. Faça o bem, né? É, conviva com as pessoas. E na hora da convivência com as pessoas, faça o bem. Aí que ele fala, né? Viver é relacionar-se a maior parte do tempo. A nossa felicidade está atrelada muito mais aos bons relacionamentos do que às nossas aquisições materiais. A gente não vai ser feliz comprando coisa. É, um, é uma ilusão isso. A gente vai ser feliz quando a gente se relacionar bem com as pessoas. A paz do mundo começa em mim. Esse é o número 6. Desejamos que o mundo viva em paz, que não tenhamos mais guerras, mas precisamos reconhecer que essa paz começa em cada um de nós. Como é que a gente explica isso? A paz do mundo começa em mim. Como é que eu explico isso? Como é que eu faço isso ter sentido? Se o outro está brigando lá. Hum? A gente já falou bastante sobre psicosfera, não falou? O que é psicosfera do planeta Terra? É a vibração? É a soma do estado vibracional de todos os seres encarnados e desencarnados que habitam a Terra. Essa é a psicosfera da Terra. É o estado de a soma, né, a soma na média a soma, vai, do estado de vibração dos espíritos que estão aqui na Terra. Ou seja, vamos supor que ninguém está mudando, tá bom? Se eu mudar a minha vibração para melhor, a psicosfera da Terra vai melhorar? Hum?
Vamos lá. Acredito que Hum? não, ainda não. Então tá bom. Então vamos lá. Falei que é a soma da vibração de todos, né? Então imagina aqui que nós estamos aqui em 9 pessoas nesse nosso encontro, tá? Vamos supor que o estado máximo de vibração que qualquer um pode atingir é 10. E aqui, todos nós estamos em 2, tá bom? Então, 2 vezes 9, 18, certo? Se ninguém mudar, mas só eu mudar de 2 para 3, quanto é que vai estar meu estado de vibração? O estado de vibração da nossa reunião. Não vai estar em 19. 19? Saiu de 19. 18 para 19. Então eu melhorei a psicosfera da nossa reunião. Porque eu melhorei. Uhum. Oi? Fez diferença. Entendeu? Entendi. Fala, Renata. Fez diferença. É aquela história que a gente escuta, né? A pessoa tá limpando ali a praia, tirando, mas, nossa, mas tem toda essa orla aqui, né? Cheia de lixo para tirar e tal, não vai fazer muita diferença. Vai, aquela faixa de areia, vai, né? Fazer diferença. Ou para aquele que você devolveu para a água vai fazer diferença, né? Exatamente, né? Para aquele lá fez toda a diferença. Ou então aquela história, né, da, da floresta pegando fogo, aí veio o beija-flor e ia lá no lago, pegava com a água com bico e jogava no fogo. Mas, caramba, você não vai conseguir apagar o incêndio dessa forma. Eu falei assim, eu não, mas eu estou fazendo a minha parte, né? Não é isso? Então, tudo isso que ele está falando aqui é, é, leva a essa melhoria da psicosfera do planeta, né? Ser justo, perdoar, não usar violência, ser um pacificador, fazer o bem. Isso vai não só me elevar e vai melhorar a psicosfera do mundo, como daquelas pessoas que me cercam e que se afinizam com o tipo de coisa que eu estou fazendo também, porque elas também vão melhorar a vibração dela, né? Então a paz do mundo começa em mim, porque a minha mudança muda o mundo. Ah, mas o mundo não ficou feliz por causa disso. Ficou um pouco mais. Eu estou fazendo a minha parte, né? Não podemos esperar que o mundo fique em paz para que possamos, então, sentir paz em nós. Não podemos mesmo, porque senão É. a gente vai ficar dependendo do outro. Então, não é. Uhum. Eu tenho que buscar conquistar um nível de paz melhor me autotransformando. Então, pelo que a gente viu aqui, tudo que a gente fizer no caminho dos ensinamentos de Jesus, das leis divinas, vai nos ajudar a conquistar a paz. Aos poucos. Não vai ser grande coisa, porque nós crescemos muito devagar, né? E a gente precisa aceitar isso, né? Então, só a gente desarmando o nosso coração, só a gente buscando trazer harmonia na convivência, é que a gente vai conseguir conquistar essa paz. E isso depende de quem? De cada um. Só depende da gente, né? A questão toda é o quanto que nós vamos deixar o nosso ego ditar o que nós vamos fazer na vida. O quanto que nós vamos deixar que o ego tome as decisões por nós. Porque o ego, ele quer defender a parte egoísta que tem dentro de nós. E a gente precisa deixar que as leis divinas tomem conta da gente para que a parte altruísta possa falar mais alto.
Não é verdade? Uhum. Muito bem. O que vocês têm a acrescentar sobre a página de hoje? Que a gente tem. Qual é a conclusão que vocês chegam? Que Nenhuma. a gente tem, que eu tenho que procurar buscar a paz do Cristo em mim. E não pode ser só o bombeiro, né? Não pode ficar só sem fogo quando o bombeiro estiver perto, né? Tem que ser o tempo inteiro, né? A gente não pode esquecer que, de acordo com o que a gente viu na segunda-feira passada, né? O bombeiro está dentro de nós, né? Tudo Não é verdade? começa com a gente e termina na gente, É isso aí. verdade? Porque Deus está dentro de nós. Ele é o nosso bombeiro para esse incêndio que nos cerca, né? A gente precisa achar Deus dentro de nós. Porque tudo isso que a gente viu aqui, todos esses caminhos, né, que o Zé Carlos passou para a gente, eles são a expressão do que Deus deseja que nós somos, né? Não é verdade? Muito bem. Como é que vocês resumiriam o que a gente falou aqui? Eu vou fazer o meu resumo, então. Já que vocês estão brigando aí para falar, eu vou fazer meu resumo aqui. Que para a gente obter a paz, nós precisamos primeiro olhar dentro de nós e tirar dentro de nós esse Deus que a gente conversou na segunda-feira passada, e fazer com que as leis dele sejam o nosso caminho. Não são as leis de Deus, não são as leis dos homens, são as leis de Deus. Tá bom? Fica meio assim, no dia a dia, eu acho que fica difícil a gente, eu, no caso, vivenciar cada dia pensando nas leis de Deus. Mas uma coisa que o Evangelho fala, e a minha mãe repetia muito, que é uma coisa que, se a gente já começar por aí, já está ótimo. Não faça para os outros aquilo que você não queira que seja feito para você. Então, se a gente já se policiar dessa forma, eu acho que já começa por aí. Porque se a gente for vivenciar pensando nas leis, eu nem lembro de todas elas. Você deu uma pincelada agora e repassou, eu fui recordar do livro de Iniciação Espírita, é verdade. Mas eu já não lembrava de todas elas. Mas é uma coisa que se a gente já não fizer para o outro, aquilo que a gente não quer que seja feito para nós, eu acho que a gente já está no caminho. Eu entendo o que você quis dizer, mas eu gostaria de só pedir para que você alterasse essa frase. Em vez de não fazer aos outros o que você não deseja que seja feito para você, muda para o seguinte: faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem para você mesmo. Porque não fazer, ele te inspira a ficar estático. Na inércia, Não é né? verdade? É inércia, isso. Agora, quando Entendi. você fala, faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a você mesmo, você Proativo. está estabelecendo uma dinâmica, uma proatividade em relação aos outros, entendeu? Uhum. Só que não faça aos outros aquilo que a sua cabeça diz que tem que ser feito, mas o amor que tem dentro do seu coração. O coração, é verdade. Ele, Sentir, né? A vontade de fazer o bem. é isso aí, é isso aí. Não se esqueça, nem sempre o bem que você nem sempre aquilo que você imagina que é o bem para o outro aceita como um bem para ele, tá? Então, muitas vezes você vai querer fazer o bem e o outro não vai aceitar. Mas, novamente, não fique na inércia. Faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem a você mesmo.
Tá bom? Uhum. Muito bem. Vamos encerrar, então? Vamos. Então, nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria, a toda a espiritualidade amiga pela oportunidade do encontro desta noite. Fortalecendo a ideia de que a paz nasce dentro de nós. E nós vamos aproveitando este momento de elevação e de contato com os nossos benfeitores espirituais e transmitindo a eles para que seja distribuído por toda a humanidade o amor que temos em nosso coração, fortalecendo a psicosfera do nosso planeta, elevando a vibração para que este planeta possa crescer na direção da regeneração. E envolvemos o nosso Brasil com muito amor, a todos os governantes, todas as pessoas que detêm o poder político e econômico do nosso país, para que eles possam trabalhar em benefício da população. Vivemos por todo o povo brasileiro, para que tenha o coração repleto de amor, possa trabalhar a união, possa trabalhar a aceitação, o respeito de ideias diferentes. Nós vamos vibrando pelo pingo de luz, pelos seus trabalhos, que possamos fortalecer o nosso ideal para atendermos cada vez mais pessoas. Envolvemos o nosso lar em muita luz, fortalecendo aquela proteção que existe em torno do nosso lar, com fluidos amorosos. Nós vamos vibrando por todos aqueles que convivem conosco no nosso lar, trazendo o nosso amor para que esta convivência seja repleta de respeito, de amor e de aprendizado. E agradecidos a todos os nossos mentores, nós vamos encerrando o acolhimento de amor desta noite. Que possamos estar reunidos na próxima segunda para mais um encontro de estudo dos ensinamentos de Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus.